Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Preparados para um tema intenso? Hoje, vamos juntos navegar pelas páginas de A Língua é Fogo, da Simone Quaresma. Nossa, esse livro é realmente impactante. Preparem-se para uma conversa. E como as nossas palavras, até aquelas que a gente considera deslizes bobos, podem ter consequências sérias. É até comparáveis a atos de violência, às vezes. Mas antes de começarmos, já sabe, né? Deixa aquele like esperto, se inscreve no canal. Ativa as notificações para não perder nenhum mergulho. Isso. E compartilhe esse episódio com todo mundo. E não esquece de deixar nos comentários sugestões de livros que vocês querem que a gente explore por aqui. Isso ajuda demais o nosso canal a crescer e alcançar mais pessoas. Agora sim, vamos lá. É impressionante como a Simone, usando a sabedoria de Provérbios e do Catecismo Maior de Westminster, desmascara a sutileza do pecado da língua. Ela vai além daquela ideia superficial de que o nono mandamento se aplica só a tribunais, sabe? Ela argumenta que ele está presente em cada conversa, em cada interação, online ou offline. Lembro que quando li A Língua é Fogo pela primeira vez, teve uma frase que me marcou profundamente. A língua afiada é o único instrumento de corte que, quanto mais usado, mais afiado fica. Até arrepiar, né? Me fez pensar em quantas vezes a gente vai afiando a língua no pecado sem perceber o estrago que causa nos outros e em nós mesmos. Exatamente. É como se a gente estivesse usando uma faca afiada sem cuidado, sabe? Podemos causar feridas profundas e irreparáveis. E o que Simone faz é justamente nos alertar para esse perigo, nos mostrando que a língua, apesar de pequena, pode ser uma arma poderosa, tanto para o bem quanto para o mal. E o mais intrigante é que ela vai além do não mentir. Ela mostra como a gente pode ferir um mandamento mesmo sem soltar uma mentira sequer. Pense, por exemplo, naquela situação em que alguém é acusado injustamente e você, mesmo sabendo a verdade, fica em silêncio. A Simone argumenta que essa omissão também é uma forma de transgredir o mandamento. É como se a gente estivesse sendo cúmplices da injustiça por medo ou por conveniência. É como se a gente tivesse a oportunidade de ser um advogado da verdade, mas escolhesse ficar sentado, de braços cruzados, assistindo a um inocente ser condenado. E o que é mais desafiador ainda é a questão de se alegrar com o sucesso do próximo. Sabe quando alguém da sua igreja ou do seu trabalho conquista algo incrível? Sim. Mas, em vez de celebrar, você fica procurando defeitos ou minimizando a conquista. Para Simone, essa inveja disfarçada também fere o nono mandamento, porque demonstra um coração que não está em paz com a verdade. É como se a gente estivesse tão focados em nós mesmos, nas nossas próprias inseguranças, que não conseguimos genuinamente vibrar com a felicidade do outro. E a Simone, usando os exemplos de Provérbios, mostra como a fala do justo é comparada à prata escolhida, enquanto o coração do perverso vale pouco, pois suas palavras o traem. Essa comparação com a prata é incrível, né? Porque a prata é de alta qualidade é valiosa, pura, resistente. Assim também deve ser a nossa fala. Valiosa por sua sinceridade, pura por sua intenção e resistente à tentação de causar dano. É como se as nossas palavras fossem um reflexo daquilo que guardamos em nossos corações. É. E a Simone nos desafia a fazer uma autoanálise. Será que as minhas palavras revelam um coração puro, generoso, compassivo? Ou será que elas denunciam um coração cheio de amargura, inveja e egoísmo? Essa é a grande questão, né? Porque a Simone não está preocupada apenas com a aparência, com o que falamos da boca para fora. Ela quer nos levar a uma transformação interior, a um genuíno arrependimento que se reflita em palavras e ações que honrem a Deus e edifiquem o próximo. E por falar em reflexo, a Simone não deixa de tocar na ferida da era digital. Ela até usa um exemplo bem impactante no livro. A história de um pastor cujo passado foi exposto online, causando muita dor para ele, sua família e a igreja. É um exemplo que serve de alerta para todos nós, né? Porque a internet, com toda a sua velocidade e alcance, pode ser um amplificador potentíssimo para as nossas palavras, tanto para o bem quanto para o mal. A gente precisa ter muita sabedoria e cuidado ao usar as redes sociais para não nos tornarmos agentes do caos e da destruição. É como se a internet tivesse transformado cada um de nós em um editor de jornal com o poder de publicar informações para o mundo inteiro. E a Simone lembra que essa responsabilidade é enorme. Não podemos sair espalhando boatos, alimentando polêmica, julgando e condenando pessoas sem ter todos os fatos. E a Simone, sabiamente, oferece algumas dicas práticas para usarmos as redes sociais com sabedoria. Uma delas é a pausa estratégica. Antes de clicar em publicar, respira fundo, relê o que escreveu e se pergunte: isso que eu estou postando vai edificar alguém? Vai contribuir para um debate saudável? Ou eu estou apenas descontando minha frustração, espalhando fofoca ou alimentando a discórdia? Faz sentido. Outra dica que ela dá é evitar usar as redes sociais como um divã, sabe? Desabafar sobre todos os seus problemas, criticar o chefe, o colega de trabalho, ou até mesmo a liderança da igreja. Ela argumenta que esse tipo de atitude, além de ser imprópria, pode gerar conflitos desnecessários e prejudicar a sua imagem. Nossa, é verdade, eu já vi isso acontecer tantas vezes.
E se você precisa realmente resolver um conflito, a Simone nos incentiva a priorizar o diálogo pessoal, cara a cara, em vez de usar as redes sociais como um ringue de luta virtual. Lembre-se, as palavras escritas, mesmo que sejam ditas com a melhor das intenções, podem ser facilmente mal interpretadas e gerar mais confusão. E você que está nos ouvindo já parou para pensar em como tem usado as suas palavras online. Seus posts, seus comentários, suas mensagens. Seriam aprovados pelo crivo da Simone Quaresma? Ou será que você tem, mesmo sem perceber, contribuído para a propagação de informações falsas, boatos ou palavras que ferem e dividem? É um bom momento para fazermos essa reflexão, né? Porque, como cristãos, somos chamados a ser luz do mundo, sal da terra. E a nossa comunicação online, assim como a nossa fala no dia a dia, deve refletir essa missão. E por falar em missão, a Simone, baseada em Mateus 18,15, nos lembra de um passo crucial que muitas vezes ignoramos quando temos um problema com alguém, e diretamente a pessoa, em particular, e tentar resolver a questão. Essa é uma lição que todos nós precisamos aprender, né? Porque muitas vezes preferimos reclamar para outras pessoas, alimentar fofocas, criar intrigas, em vez de termos a coragem de confrontar o problema de frente, buscando a reconciliação. É verdade. É muito mais fácil, né, falar dos outros pelas costas do que ter aquela conversa difícil, mas necessária. A Simone até usa uma frase do Matthew Henry, que é bem direta. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. É forte, né? E Rabi fez pensar se muitas vezes não agimos como Judas, com falsos beijos e abraços, enquanto, pelas costas, estamos falando mal, semeando a discórdia e destruindo reputações. É um chamado à autenticidade, à transparência, à coragem de falar a verdade com amor, mesmo que doa, buscando a restauração do relacionamento. Afinal, a fofoca, a intriga, a maledicência só servem para alimentar o nosso ego, a nossa necessidade de nos sentirmos superiores, de ter controle sobre a vida dos outros. E a Simone, nesse ponto, nos confronta com uma pergunta bem desconfortável. Será que você prefere ter razão ou ter paz? Porque muitas vezes a gente se apega tanto à nossa versão da história que esquecemos do poder do perdão, da reconciliação, da restauração dos relacionamentos. E aí que entra a sabedoria de saber quando se calar. Exatamente. E a Simone, usando a sabedoria milenar dos provérbios, nos lembra, no muito falar, não falta transgressão. Ou seja, quanto mais a gente fala, mais chances temos de errar. E tem outro provérbio que eu gosto muito que ela também cita. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio. É como se a gente dissesse, na dúvida, fique quieto. Porque muitas vezes o silêncio é a melhor resposta, principalmente quando estamos tentados a fofocar, a criticar, a julgar. E nesse ponto, a Simone nos convida a cultivar o hábito do silêncio interior, da reflexão, da autoanálise. É como se a gente fizesse um detox das palavras, se desconectando do barulho do mundo para ouvir a voz de Deus, para discernir o que realmente importa. Bom, então, pessoal, antes de continuarmos essa conversa profunda sobre o poder da língua, dá um momento de silêncio para refletir sobre tudo o que ouvimos até aqui. Fechem os olhos, respirem fundo e se perguntem. Como eu tenho usado as minhas palavras? Elas têm sido um instrumento de cura ou de feridas? Elas têm refletido a luz de Cristo ou a escuridão do meu ego? Aproveitem esse momento para pedir a Deus que purifique os seus corações, que ilumine as suas mentes e que os capacite a usar a língua para a sua glória e para o bem do próximo. Voltamos já para continuar esse mergulho fascinante em A Língua é Fogo, da Simone Quaresma. E voltamos para a última parte do nosso mergulho em A Língua é Fogo. E a Simone, já no finzinho do livro, nos traz um alerta que eu achei super importante, principalmente para quem tem filhos. A gente tem que ter cuidado a falar sobre os problemas da igreja na frente deles. É verdade, faz sentido. Porque por mais que a gente tente proteger, eles mais cedo ou mais tarde vão acabar descobrindo que a igreja também é feita de gente. De pessoas que erram, que têm defeitos, que precisam de perdão. Mas a Simone nos incentiva a fazer essa revelação de forma gradual, sabe? Sim. Respeitando a maturidade deles, evitando expor informações que podem ser traumáticas ou que criam uma visão negativa da igreja. É como se a gente estivesse alimentando a fé deles com porções adequadas para a idade, para que eles possam digerir bem cada ensinamento, cada experiência. Entendi. E ela também fala do perigo de transformar os problemas da igreja em assunto de família, né? Aquele hábito de chegar em casa depois do culto e ficar reclamando do pastor, da liderança dos irmãos. Criando um clima de fofoca e de crítica constante. Exatamente. E as crianças, que são como esponjinhas, absorvem tudo, né? Elas podem crescer achando que igreja é um lugar chato, cheio de problemas, de gente hipócrita. É verdade. E aí o que a gente pode fazer? A Simone nos convida a sermos mais discretos, a conversarmos sobre esses assuntos delicados apenas com o nosso cônjuge ou com a liderança da igreja, quando necessário.
E, principalmente, a darmos um bom exemplo, mostrando para os nossos filhos que é possível falar dos problemas da igreja de forma respeitosa, sem julgamentos ou condenações. Afinal, as crianças aprendem muito mais pelo exemplo do que pelas palavras, né? Com certeza. Se elas nos veem fofocando, criticando, falando mal dos outros, elas vão achar que esse é o comportamento normal, aceitável. E aí a gente planta no coração delas a semente da maledicência que pode germinar e dar frutos amargos no futuro. Nossa, que forte. É como se a gente estivesse ensinando elas a usar a língua como uma arma, em vez de um instrumento de cura e de amor. E a Simone, para finalizar o livro com chave de ouro, nos deixa com uma pergunta que é um verdadeiro soco no estômago. Se todas as suas conversas privadas fossem tornadas públicas, você teria vergonha. Essa pergunta é realmente impactante. É como se a gente tivesse que prestar contas a Deus por cada palavra que sai da nossa boca. É como se, de repente, todos os nossos segredos, as nossas fofocas, as nossas críticas, as nossas reclamações fossem expostos num telão para o mundo inteiro ver. Que imagem a gente projetaria? De uma pessoa íntegra, honesta, compassiva, ou de uma pessoa falsa, hipócrita, maledicente? Essa pergunta nos convida a fazer um exame de consciência, a avaliar a qualidade das nossas conversas, a buscar a santificação da nossa língua. Afinal, como cristãos, somos chamados a ser luz do mundo, sal da terra. E a nossa língua deve refletir essa realidade, sendo um instrumento de bênção, de edificação, de paz. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim do nosso mergulho profundo em A Língua é Fogo, da Simone Quaresma. Espero que essa jornada tenha sido tão transformadora para vocês quanto foi para mim. A gente aprendeu bastante sobre como as nossas palavras têm poder, que elas podem construir ou destruir, abençoar ou amaldiçoar. E que Deus nos chamou para sermos agentes de cura, de reconciliação, de amor, usando a nossa língua para a sua glória e para o bem do próximo. É isso mesmo. Lembrem-se. A língua é um instrumento poderoso, mas quem a controla somos nós. É verdade. Que Deus nos dê sabedoria para usá-la com responsabilidade, com amor, com o objetivo de espalhar a sua luz e o seu amor por onde a gente passar. E não se esqueçam de deixar aqui nos comentários as suas sugestões de livros para os próximos mergulhos do Fé em Letras. Compartilhem esse episódio com seus amigos, familiares e nos ajudem a espalhar essa mensagem de transformação que a palavra de Deus tem para todos nós. Fique na paz do Senhor. Até o próximo mergulho. Tchau, tchau, pessoal.